Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintelli e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí que está começando o seu Resenha Express com uma matéria sensacional do jornal Bild da Alemanha, hein? A gente vai trazer aqui a matéria traduzida para vocês, simplesmente espetacular. Tem informação também, Soteldo anunciado oficialmente pelo Fluminense, a gente vai trazer aqui informações, também vamos trazer um vídeo de 1 minuto de um torcedor gremista falando sobre o Soteldo, onde tinha trazido de um santista e agora a gente trouxe de um gremista. Fica aí que está começando o seu Resenha Express. É isso aí, galera. Agora, em definitivo, o Resenha Express chegando. E eu peço a vocês que não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo é legal e nos ajuda a chegar cada vez mais longe. Então, dá essa moral pra gente. Quem puder também dar um hype nesse vídeo, você puxa o comentário pro lado aí no seu celular, você tem a opção de hypar. Pô, dá essa moral pra gente, não custa nada e ajuda muito a gente a crescer. Objetivamente, a gente não enrola aqui, a gente já vai direto pro, né, o que tem que fazer. E vamos falar aqui de notícias do nosso Fluminense, trazendo já de cara para vocês aqui, que o Fluminense anunciou oficialmente a contratação do Soteldo. Tá aí, ó, vou botar para vocês aqui a imagem. Bem-vindos, Yerson Soteldo. Tá falando aqui o Fluminense anunciando aí o Yerson Soteldo, né, conhecido como Soteldo, venezuelano, anunciado como novo reforço do Fluminense. E o Fluminense, inclusive, fez um vídeo aqui bem engraçado, brincando com esse detalhe. Vamos ver aqui o vídeo. Esse aqui não pode botar áudio, não. É aquela música, solteiro no Rio de Janeiro, parado em qualquer praia. Eu tô solto em qualquer lugar. Só espero que ele não fique solto, tá? Mas tá aí, ó. Soteldo sendo anunciado. Videozinho de brincadeira, aeroporto, Copacabana, enfim. Anúncio aí de Soteldo chegando ao Fluminense. Tá bom, galera? Não vou botar a música aqui, senão tomo um direito autoral e me quebra aqui. Então, Soteldo oficialmente anunciado pelo Fluminense aí como contratação. Yerson Soteldo é o novo contratado do Fluminense. Agora, como eu falei, em definitivo aí. Então, dito isso, né, trouxemos aí para vocês aí essa vinda do Yerson Soteldo para o Fluminense. Vamos aí continuar aqui trazendo informações sobre o Fluminense. Eu vou botar aqui na tela para vocês um vídeo de um torcedor gremista, meu amigo Cleverson, que torce para o Grêmio, né, estudou comigo na escola, nível fundamental. Nós não nos falávamos há muito tempo, um gremista fanático, né? E a gente vai colocar aqui a fala dele como torcedor raiz, falando aí sobre Yerson Soteldo, opinião de um gremista agora. Trouxemos um canal de Santos ontem, estamos trazendo um gremista para falar de Soteldo. Vamos ver o que ele falou aí. Fala aí, Leandro, beleza? Cara, o Soteldo jogou no Grêmio ano passado, né? Começou lá, chegou no Campeonato Gaúcho e tal. Começou correndo bastante, se entregando pelo time, jogando bem pela ponta esquerda. Se lesionou no final do campeonato ali, voltou um mês e pouco depois, tal, jogando bem. Ele foi um bom jogador para o time, né? Resolveu na ponta esquerda. No 1 contra 1 era sempre uma carta na manga e tal. E ele às vezes dava um passe errado, né? Uma escolha, uma tomada de decisão errada, em vez de passar para o time, abrir para a direita, esquerda e tal, ele tentava um corte, perdia a bola. E uma vez ou outra acertava ali e acabava fazendo gol. E aí o Grêmio ano passado não foi bem também. E ele foi um ótimo jogador aí para o time. Tá aí, ó. Então, o Cleverson falando ali, né, que ele foi um bom jogador pro Grêmio, foi decisivo pro Grêmio. É uma visão bem diferente da visão do santista. Ele fala uma coisa ali interessante da contusão, né, que ele ficou um mês e pouco parado. Então, a gente repara uma coisa, né, o Soteldo vem nos últimos 3 anos sofrendo contusões. Ele teve essa contusão no final do Campeonato Gaúcho, que ele falou, e esse ano no Santos ele já teve mais contusão do que no ano passado. Então, isso é um ponto que realmente se vê que até mesmo um torcedor do Grêmio que elogia aqui o Soteldo, diz que ele foi um jogador importante para o Grêmio, ele fala também da contusão. Mais uma vez, a contusão é algo que é tratado aqui no caso do torcedor também, do gremista aí. Então, para a gente poder ter uma ideia aí, uma dimensão desse problema do Soteldo, que realmente é real, não tem como a gente fugir disso daí. Tá bom, galera? Então, feito essas considerações aí,
Tá aí uma informação de um gremista sobre o Soteldo. E a gente vai falar aqui sobre Germancano, rapidamente sobre Germancano. Germancano está impressionando pela forma física. A gente vinha falando que ele estava um pouco magro, né? Estranhando assim a magreza dele, mas o GE traz uma informação aqui interessante. Forma física de Cano chama atenção na volta do argentino aos treinos no Fluminense. E aí vem falando aqui que principalmente o atacante do Fluminense, Cano, vai reforçar o time, vai falando sobre isso aqui. E a forma física chamou atenção nos Estados Unidos. E eles vão explicando aqui, ó, que vem dizendo, ó, no entanto, que se observou nos 2 primeiros dias de atividade no tricolor na preparação, na estreia da Copa do Mundo de Clubes, foi o porte físico mais forte, mais magro e trincado do jogador, né, do Fluminense. Está aí mostrando ele aqui, ó, ele está mais trincado, mais forte e muito mais magro. Tá aí o Germancano, né, um profissional exemplar, né, um cara que se contunde e volta antes do prazo, porque se cuidou, porque se reforçou, porque fez tudo que a preparação mandou. E aí vem falando aqui, ó, o GE apurou que não houve trabalhos específicos do clube que justifiquem essa mudança no porte físico do argentino. O que ocorreu, na verdade, foi que Cano esteve mais presente na academia. Com as atividades intensificadas, o argentino ganhou massa muscular. E aí vai mostrando aqui que ele teve muito mais na academia, mas não foi um preparo específico, tá? E aí tem algumas imagens do treino dele aqui, mostrando o treino, né? E aí vem falando aqui, ó, palavras do Cano. Sinto a diferença. Quando fizemos o Mundial em 23, era dia 23 de dezembro. Disse que não iria fazer nada porque foi uma temporada muito estressante, só queria descansar. Então, em 24, tive várias lesões que me tiraram dos gramados por muito tempo. Foi uma aprendizagem. Pedi saúde. Começar o ano com tudo, sem lesão. Queria fazer uma boa pré-temporada, ter saúde para poder aguentar o ano todo. Contou o Cano que ele passou a se dedicar mais à parte física por conta das contusões que ele teve. E a gente está vendo, dá para ver na imagem aqui, realmente bem mais trincado o Germancano. Quando a gente vê ele de roupa, ele parece muito magro, mas quando a gente vê ele com uma roupa mais justa ao corpo, a gente vê que realmente ele está bem mais forte. Dito isso aí, galera, vamos para uma, tipo assim, como eu posso dizer? É uma notícia que, na verdade, é uma poesia em forma de notícia. É colírio para os nossos olhos ver o que a gente vai ver aqui. Uma matéria internacional falando do Fluminense, tá? Do jornal Bild. O Bild é o principal jornal alemão, principal tabloide alemão. E o Bild, na matéria de ontem, né, trouxe uma coisa mais linda, já começa sendo lindo, pelo título, né? O gigante colorido do Brasil. E aí ele vai mostrando aqui também, né, o que você precisa saber sobre o adversário do Borussia, o Fluminense. Ele vai mostrando aqui o Fluminense com a nossa linda camisa tricolor. Por isso que eles botaram um gigante colorido, né? Porque que camisa mais linda essa do Fluminense, né? E ele vem falando, ó, o Fluminense é um dos 32 times que disputam o Mundial de Clubes, né? O primeiro Mundial de Clubes, está falando aqui. O Clube Carioca garantiu sua participação ao vencer a Libertadores 23. Até o momento, a vitória na final contra o Boca Juniors é o maior feito da história do clube. O Bild traz fatos interessantes sobre o adversário do Borussia na fase de grupos. Nos Estados Unidos, o campeão da Libertadores enfrentará o Borussia Dortmund, o Sun e o Mamelodi Sundowns na fase de grupos. Os brasileiros treinarão na Universidade da Carolina do Sul, em Colômbia, na Carolina do Sul. Ele vai falando mais aqui sobre isso aqui, sobre o Fluminense. Aí vai falando como que um estudante trouxe o futebol para o Rio. O Fluminense é um dos clubes brasileiros mais antigos e sua história de fundação não começa em solo brasileiro, mas na Europa. O clube foi fundado em 1902 por Oscar Cox, um estudante anglo-brasileiro na Suíça. Cox teve contato com o então jovem futebol durante os estudos. De volta ao Rio de Janeiro, ele literalmente deu pontapé inicial organizando partida com os amigos e fundou o Fluminense como o primeiro clube dedicado ao futebol na cidade. Aí vai falando mais, com herdeiros do Fluminense se tornaram rivais o Flamengo. Um evento único na história do futebol brasileiro começou em 1911. Após uma disputa pela comissão técnica, 9 jogadores deixaram o Fluminense e se juntaram ao então clube de remo Flamengo. O resto é história do futebol. O Flamengo fundou seu próprio departamento de futebol, assim nasceu o famoso clássico Fla-Flu. E fala mais sobre o público recorde do Maracanã. O Fluminense não só teve impacto significativo no esporte, como também desempenhou um papel fundamental em um dos estádios espetaculares que o futebol já viu. O clássico de 63, com o Flamengo no estádio, atraiu oficialmente 194.603 espectadores, um recorde mundial para uma partida de futebol de clubes. Permanece lendário até hoje.
E vai falando, outros jogos como com o Botafogo, o Corinthians, atraíram regularmente 150 mil pessoas. E aí vai mostrando a foto aqui da torcida do Fluminense, dizendo que o Fluminense escreve a história na televisão. O Fluminense viveu um momento histórico fora do campo em 1950, a primeira transmissão ao vivo de uma partida de futebol na televisão brasileira aconteceu no Maracanã. O adversário era o Vasco da Gama e milhões de telespectadores vivenciaram o futebol ao vivo pela primeira vez. Então, Fluminense e Vasco protagonizaram o primeiro jogo na televisão, galera. Nem eu sabia disso, tá? E vem falando que o Fluminense é uma fábrica de talentos e lendas. Aí vem mostrando, falando do Thiago Silva, que depois foi pro Milan, né? Vai falando aqui também do que jogou no Chelsea, Renato Augusto e Bayer Leverkusen. Vai falando também do Marcelo, que foi pro Real Madrid, né? E aí a coisa mais bonita dessa fala, camisa com poder simbólico. Coisa linda, né? Todo arrepiado aqui lendo isso, ó. Quem vê o Fluminense reconhece o clube imediatamente. Verde, bordô e branco. As cores tradicionais do clube são inconfundíveis. Desde 1903, o clube usa essas cores em design de listas verticais, separadas por linhas finas brancas. O nome Tricolor Carioca, o clube carioca tornou-se parte integrante da identidade do clube, né? As cores representam a diversidade, Rio de Janeiro e a história do clube. Tá falando eles aqui. Galera, eu quando li, confesso a vocês, que quando eu li isso aqui pela primeira vez, né, quando ele fala da camisa, eu confesso a vocês que eu chorei. Eu confesso a vocês que eu chorei. Tá? Primeiro eu vou fechar aqui a matéria do Build. Linda a matéria do Build. E muito completa, né? Eu confesso que eu caí às lágrimas. Eu entrei em lágrimas. Inclusive agora eu tô com vontade de chorar falando aqui com vocês sobre isso daí. Porque, assim, não é só pelo reconhecimento internacional do Fluminense. O Fluminense já é uma marca muito forte. Mas é por nós estamos vivenciando isso, né? Eu estar podendo viver isso. Vocês estarem podendo viver isso. Né? Viver o Fluminense como ele merece, não como ele, né, ficou uma época atrás aí. Então, a gente remete a muita luta, né, como torcedor do Fluminense, a um passado difícil. Eu comecei a torcer para o Fluminense nos anos 90 e depois veio a retomada em 99 com Davi Fischl, né, e Parreira, professor Parreira. O próprio Francisco Horta teve uma importância muito grande em 99 e hoje a gente está aqui. Enfim, eu fiquei muito emocionado com essa fala da camisa, porque a camisa do Fluminense realmente ela é inspiradora, né? A camisa do Fluminense é algo que, tipo assim, eu não sei dimensionar para vocês. Tanto é que não existe clube no Brasil com a camisa tão que combina tanto as cores, é tão linda como o Fluminense. O Bahia é um clube que também tem ali o vermelho, azul e branco, mas não é igual o vermelho, o grená, o verde e o branco. Não combina tanto como combina o Fluminense. Enfim, é isso, galera. Eu vou ficar aqui falando da camisa do Fluminense, eu vou ficar até amanhã. É muito amor envolvido, é uma coisa assim muito forte para mim, eu acredito que para vocês também. Espero que tenham gostado aí dessa matéria do Build. E é isso aí, Saudações Tricolores, é só o começo, vai ter muita coisa legal nesse Mundial aí pra gente absorver de Fluminense. Amanhã, né, a gente vai trazer o Edinho aqui no canal e hoje tem live, né, com os torcedores rivais. Nós traremos torcedores do Flamengo, Botafogo e Palmeiras para falar sobre o Mundial de Clubes. Espero vocês aqui 20 horas hoje, conversar com nossos rivais, trocar uma ideia sobre o Mundial que cada um espera. Valeu, galera, um abraço, Saudações Tricolores.